Olá, meu amigo e amiga. Existe uma aliança criminosa aqui no nosso país que, de tão sofisticada, ela passa imperceptivelmente pelos olhares até de pessoas muito atentas. Me refiro ao comportamento que os grandes veículos de comunicação têm em relação a aliados políticos, embora esses aliados políticos sempre digam que são inimigos dos grandes veículos de comunicação, que eles são contra o sistema. Mas, como eu tenho sempre sublinhado aqui para vocês, essa gente do submundo, eles são extremamente funcionais, eles são extremamente úteis para o sistema de verdade. O sistema do rentismo, que explora a riqueza do povo brasileiro, que explora cada vez mais os trabalhadores, os aposentados, os servidores públicos. As transações internacionais são feitas sempre envolvendo privatizações de empresas públicas, a subtração de direitos dos trabalhadores, do povo brasileiro, enfim, e o aprofundamento da desigualdade social. Esse é o sistema, e não esse sistema que essa gente da extrema-direita fica inventando para as pessoas que seguem essas criaturas, pessoas de boa fé, né, que acabam acreditando nesses estelionatários. Então, quando os veículos de comunicação, por exemplo, eles fazem uma cobertura sobre a prisão do senhor Márcio Canella e do seu envolvimento com a mãe de Flávio Bolsonaro, com o bolsonarismo, com a figura do pré-candidato à presidência da República, aí a gente tem que botar a boca no trombone, denunciar esse tipo de comportamento de cumplicidade com esses criminosos funcionais e mostrar o que está acontecendo, né? Então, hoje teremos algumas imagens aqui no nosso portal que você não viu pelos grandes veículos e provavelmente não verá, mas são bastante esclarecedoras, né? Vou conversar com vocês sobre outros temas também, mas é fundamental, antes de mais nada, convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Lembrando que no primeiro comentário aqui do nosso portal, que eu sempre peço para você enviar suas críticas, suas sugestões, também tem links ali muito importantes no nosso canal de cortes, nosso clube de membros e nosso abaixo-assinado para você que quer reforçar uma campanha mais forte para que a gente tenha um Congresso Nacional com gente mais combativa, gente que possa enfrentar tudo isso que a gente está vendo por aí, né? Sempre coloca as informações no primeiro comentário aqui da nossa sessão de comentários, tá bom? Então vamos aqui aos temas. Começando aqui, gente, com uma publicação muito curtinha do Otávio Guedes, que deve ter ficado muito indignado com a cobertura, inclusive, dos veículos de comunicação e sublinhou aqui um fato muito importante, né? Ele está numa grande emissora, mas particularmente ele faz publicações com esse tipo de reflexão aqui. Vamos lá. Opa, peraí que o áudio não saiu legal aqui, o áudio não entrou. Agora vamos lá. O ex-governador Cláudio Castro foi eleito em 2018 prometendo tiro na cabecinha de quem tivesse um fuzil na mão. Ontem, o pré-candidato a Senado desse grupo político, o ex-prefeito de Belford Roxo, Canella, foi preso com um fuzil. Aí a minha pergunta, tá valendo tiro na cabecinha ou quando é político do grupo deles, não vale? O grupo político do ex-governador Cláudio Castro foi eleito em 2018 prometendo... Pegou o comecinho aqui da fala novamente, né? Mas a questão é essa, gente. O ex-prefeito, né, o candidato ou pré-candidato do Flávio Bolsonaro, com a mãe de Flávio Bolsonaro, foi preso com uma arma ilegal. Teve audiência de custódia ontem e nessa audiência de custódia poderia ter ali várias soluções, inclusive a soltura dele, enfim, mas não. O juiz converteu a prisão dele, que foi feita em flagrante, numa prisão preventiva e ele foi mandado para o presídio de Bangu. Então a coisa do amigo, do irmãozão de Flávio Bolsonaro e compadre dele, né, amigo da mãe e tal, chapa, amigo de chapa, enfim, está encalacrado. O senhor Flávio Bolsonaro veio a público para falar alguma coisa disso? Não. Quando ele falou, foi para dizer que a justiça está interferindo nas eleições do Rio de Janeiro. Claro, né? Se a justiça atua para prender criminosos de altíssimo calibre, evidentemente vão esbarrar essas ações em amigos de Flávio Bolsonaro, né? Vamos ver aqui algumas situações. Isso aqui foram os carros chegando, pegar aqui só um pedacinho da matéria da CNN, os carros chegando na Polícia Federal, os carros que foram apreendidos, com quase todos os membros dessa investigação, os investigados, são policiais, gente. Policial, um carro de 2 milhões de reais.
Olha só, vamos pegar aqui. Da Polícia Federal, e chamou muita atenção o tipo de carro que foi chegando ali, trazido pelos Olha policiais só os carros chegando. federais. Tem uma Mercedes, por exemplo, avaliada em mais de 2,5 milhões de reais. Esses carros foram apreendidos com os investigados, principalmente com 2 policiais civis. O que não está batendo muito para a Polícia Federal é como os policiais civis conseguiram comprar esses carros com o que eles ganham da Polícia Civil. Foram pelo menos 11 veículos e agora a PF... Não foram comprados carros com o que eles ganham como policiais, né, meu amigo? Isso aí tá bem nítido aqui, né? A gente vai vendo os carros, a frota chegando. Que o Márcio Canela passou a noite, portanto, no presídio Frederico Marques, lá em Benfica, na zona norte da capital fluminense, e vai aguardar por lá até a audiência de custódia. Além dele, a gente lembra que... Só carrão, gente. Aí foi mandado lá pro presídio Bangu. Agora... vai ficar complicado, né? Preso com uma arma, que é uma arma ilegal, um fuzil ilegal. Gente, vejam só os aliados de Flávio Bolsonaro, qual é o comportamento dessas criaturas, se isso não era para ser sublinhado, super sublinhado pelos veículos de comunicação, dada a ligação dele com esse grupo que está sendo desbaratado aqui no Rio de Janeiro. Até a Band também fez uma matéria sobre isso. Pelos caixas, passava pelas bombas de combustível e, segundo a Polícia Federal, ganhava aparência de lucro legal. É esse caminho que os investigadores tentam reconstruir na 6ª fase da Operação Unicarne. A suspeita é que uma rede de postos do Grande Rio tenha movimentado bilhões de reais em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a estrutura financeira servia para ocultar a origem de recursos ilícitos e manter uma rede de proteção que envolvia empresários, agentes públicos e pessoas com histórico de ligação ao crime organizado. Vocês acham que Flávio Bolsonaro ele é uma pessoa absolutamente ingênua e ele não sabia dessa história, dessa turma toda que anda com ele? Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro de bens e valores e suspendeu as atividades econômicas de empresas ligadas ao... Gente, a matéria foi feita, mas o aspecto político no processo eleitoral não foi sublinhado, não foi levantado, né? E a gente que está sublinhando isso aqui, as companhias do senhor Flávio Bolsonaro. E aí o seguinte, ele fez a publicação: o sistema não impede perseguição contra Jair Bolsonaro, eles querem enterrá-lo vivo. E ele falou que a mera busca e apreensão, a busca de armas na casa do pai dele, que isso era mais uma ação para desviar a atenção, né? Enfim, então vamos parar de combater o crime no Brasil, né? Especificamente no Rio de Janeiro. Combatendo o crime no Rio de Janeiro, combatendo o crime graúdo, sempre vai esbarrar em gente do Flávio Bolsonaro. E aí é o seguinte, uma das declarações dele: mais uma comprovação para que as pessoas entendam como estamos incomodando o sistema. O Flávio Bolsonaro incomodando qual sistema? Eu queria saber qual sistema. Só o sistema da lei, né? O sistema da Constituição, o sistema da legalidade. Aí sim, eles estão incomodando e combatendo o sistema civilizatório aqui no Brasil. A todo momento, na mão grande, na caneta, tentando interferir nas eleições em vários locais do Brasil. No Rio, em Roraima, vários lugares. Então, ele está defendendo que a justiça não deveria interferir na prisão de uma série de seus aliados que estavam postulando cargos importantes para o Estado do Rio de Janeiro e para a estrutura federal, como o senhor Márcio Canela, que está em Bangu, numa penitenciária. Há poucos dias antes do senhor Márcio Canela ser preso, ele publicou isso aqui no seu X, né? Aqui é a matéria. Matéria não, o texto que ele publicou. Douglas Ruas, futuro governador. Márcio Canela e Rogéria Bolsonaro para o Senado. E aí, colado com Rogéria Bolsonaro fazendo a campanha. Vamos para cima. Agora o senhor não vai poder ir mais para cima não, porque se o senhor for para cima, o senhor vai acabar saindo do presídio de Bangu, né? E não dá. E aqui está a publicação, vou pegar um trecho aqui. Espera que está muito alto aqui, né? Deixa eu baixar um pouquinho para não explodir os tímpanos de vocês aqui. O cidadão já é grande, né? Vamos pegar aqui, vamos lá. E acreditar que Flávio Bolsonaro... Ó, Flávio Bolsonaro, defendendo aqui o Flávio Bolsonaro. O ingrato, né? Flávio Bolsonaro não falou nada do senhor Márcio Canela. O senhor Flávio Bolsonaro é advogado, né? Poderia fazer uma visita ao senhor Márcio Canela lá em Bangu, né? No presídio Bangu. Aliás, o senhor tem intimidade com isso, né? O senhor já condecorou criminosos, né, senhor Flávio Bolsonaro?
Poderia ela visitar o senhor Canela lá e falar, olha, não, de fato, o fuzil não é do Márcio Canela, o fuzil é um troço que brota assim do nada e aparece no carro das pessoas. E acreditar no projeto. Olha aí, ó. Isso aqui, a publicação de Márcio Canela. Ele, o Flávio Rachadinha e a senhora Rogéria Bolsonaro. Senhora Rogéria Bolsonaro, hein? Que coisa, hein? Algumas pessoas envelhecem, né? Colocam a mão na consciência, amadurecem e ficam com uma certa ojeriza de crimes e de criminosos. Mas a senhora parece que é uma dessas pessoas que tem essa proximidade muito além do que a vã filosofia poderia imaginar, né? É do Flávio Bolsonaro, que eu tenho certeza que é o melhor para o nosso país, E aí o Flávio dançando funk. que é o melhor para o nosso Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida. Isso aqui é o candidato a governador deles agora, tá? Essa cena você não vê nos grandes veículos. Esse exército unido dará a vitória na plenitude. Teremos bancada forte, deputado estadual, deputado federal, teremos o nosso senador Canela e o nosso grande objetivo, que é varrer de uma vez por todas o Lula do Brasil. Eles querem varrer de uma vez por todas Lula do Brasil. Vejam o discurso deles. E colocar Flávio Bolsonaro presidente. Tratar bandido como E aí o Flávio dizendo, tem que tratar bandido como o quê, seu Flávio? tem que ser tratado bandido. Bandido tem que ser tratado como tem... Bandido tem que ser tratado, né? Tratar as mulheres, defender as mulheres, né? Deixa preso agressor de mulher. E aí o cara vem com essa milonga aí, né? E aí é o seguinte, estava abraçado com Canela, só que parece que deu um chute na canela do Canela, né? E desapareceu. Aqui no Facebook também, reprodução E acreditar. da mesma coisa, né? Agora, seu Flávio, o Canela está precisando do seu apoio aí, seu Flávio. O senhor tem que ir lá visitar o Canela, né? O Canela, enfim, só é útil para os seus interesses eleitorais. Para quem não viu, porque muita gente assiste um vídeo nosso, não assiste outro, é sempre bom lembrar o que aconteceu, né? A relação do senhor Flávio Bolsonaro com o senhor Canela aí, dessa história toda que vocês viram. Amado Rio de Janeiro, estou aqui para reafirmar o nosso apoio integral 100% ao meu amigo Márcio Canela, como pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro. Engraçado Ele sim, atualmente é prefeito. ele fala o meu amigo Márcio Canela. Aí, se ele for perguntado, o senhor disse que o Márcio Canela é seu amigo. Aí ele vai dizer o quê? Não, mas quando eu digo que é amigo, no Rio de Janeiro todo mundo é amigo. Qualquer pessoa, até inimigo no Rio de Janeiro, a gente chama de amigo, né? Então, a cara de pau dessa gente é um negócio tão escandaloso. Isso que deixa todo mundo do nosso campo progressista com raiva, às vezes, né? Você fala assim, meu Deus, como é que as pessoas são assim? Como é que tem gente que acredita? Porque a grande incompreensão tem a ver com a racionalidade da análise das coisas, porque você não consegue compreender como é que alguém diz que vai votar em Flávio Bolsonaro sendo um inútil, sendo um criminoso, uma pessoa que não tem nada, nenhuma proposta, ninguém sabe proposta nenhuma de Flávio Bolsonaro, só sabe que é o seguinte, que ele é contra Lula, contra o PT, contra a esquerda. Então o cara fala as palavras mágicas, e aí a pessoa que está com ressentimento, está com ódio, enfim, acaba dizendo que vai votar numa pessoa pior do que a vã filosofia poderia imaginar, né? Aqui está o Canela, outro preso também, o Bacelar, todo mundo da turma de Flávio Bolsonaro, gente. Isso tem que ser Flávio Bolsonaro com o preso aqui, o Bacelar, que está bem calacrado. Enfim, então a gente tem que falar essas coisas, tem que sublinhar isso, que aqui no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro não, qualquer lance, qualquer ponto do Brasil, o Flávio Bolsonaro não quer combater crime nenhum, porque ele se nutre do crime. Ele ficou rico com o crime. Então, só se associa com quem respalda o criminoso, o comportamento criminoso dele e também a quem ele possa retribuir algum tipo de apoio para gente criminosa também, né? Essa é a realidade. Tarifaço de Trump, Caiado chama de inaceitável o pedido de Flávio para adiamento e diz que o governo Lula deve deixar a ideologia de lado. Bom, o Caiado, ele só não fala o que ele sabe de Flávio Bolsonaro porque ele também está namorando com o eleitorado dessa extrema-direita. Porque ele sabe quem é Flávio Bolsonaro. E se ele for uma pessoa decente mesmo, né, ele tem que falar, tem que dizer com todas as letras o que é Flávio Bolsonaro, o que era Jair Bolsonaro. No entanto, ele acaba se igualando no meio dessa geleia geral, né? O Caiado sempre foi um cara de direita, né? Talvez o cara que inaugurou a extrema-direita no Brasil, mas, enfim, agora está na extrema-direita podre, né? Enfim.
E aí vem a pauta positiva. Lula pede fim da escala 6x1, aumenta a pressão sobre Alcolumbre, mas PEC segue parada no Senado. Então, o Lula está fazendo publicações sobre isso, está muito interessante. Pelo fim da escala 6x1. Presidente Lula, o senhor tem que abraçar essa bandeira e colocar essa pauta positiva para frente. Né? Infelizmente, no canal, no YouTube, não tem nenhuma informação sobre isso, nem no X, só tem no Instagram esse enfrentamento que se está pretendendo fazer a favor da escala, do fim da escala 6x1. Né? Gente, eu estou circulando aqui no Rio de Janeiro, graças a vocês que já estão apoiando aqui a nossa pré-campanha. Isso está me possibilitando, mesmo a gente sem ter recursos disponíveis, que só depois, quando vier o dia 16 de agosto, mas já tem muita coisa que eu estou amarrando aqui com essas doações, com essas contribuições que vocês estão fazendo aqui para o nosso portal. Então, hoje, eu estarei em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, para conversar com as pessoas. E mais tarde eu volto, tá bom? Um grande abraço, obrigado por vocês estarem sempre aqui no nosso portal, estarem apoiando. Link no primeiro comentário aqui no nosso portal, tá bom? Continuamos a fazer barulho. Um grande abraço, tchau!